Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rendimento de uma máquina térmica. Então, a gente tem a máquina térmica, essa região aqui de cima, a gente já conhece, sabe que é a fonte quente. Fornece uma quantidade de calor aí para o sistema, beleza? A gente vai chamar de Q1. Uma parcela desse calor é utilizado e transformado em trabalho. Esse trabalho aqui pode ser transformado em energia cinética ou energia potencial de algum outro sistema. Resumindo, o trabalho de uma máquina térmica pode sim ser transformado em movimento, né, dependendo do sistema. E o que sobrou vai lá para a fonte fria, o Q2, tá? Vai embora lá para a fonte fria. Resumindo, a ideia de agora é calcular o rendimento dessa máquina. A fonte fria vai ter a quantidade de calor Q2, vai ter uma temperatura T2, a fonte quente vai ter uma quantidade de calor que a gente vai chamar de Q1 e uma temperatura em Kelvin, lembrando sempre a temperatura em Kelvin, tá, chamada de T1. A gente pode calcular esse trabalho aqui da seguinte maneira: o módulo do trabalho vai ser igual ao módulo de Q2, o módulo de Q1 menos o módulo de Q2. Tudo bem? Módulo de Q1 menos o módulo de Q2 determina aí o trabalho. Então imagina, ó, se eu recebo 30 e eu gasto e sobra, por exemplo, 20, é porque eu gastei apenas 10. Tudo bem? Lembrando que Q1 calor da fonte quente, tá? E o Q2 é o calor da fonte fria. Beleza. Gente, observa uma coisa comigo aqui. A gente poderia ter um sistema que tivesse rendimento de 100%, tá? Então, eu poderia ter rendimento de 100%. Esse rendimento de 100% é o famoso ciclo de calor que a gente vai ver na aula de hoje. Mas na maioria dos casos, na verdade, em todos os casos, o rendimento não é 100%. O rendimento, quando a gente fala de ciclo de Carnot, é um caso único. Então, é isolado, é só sobre o ciclo de Carnot. As outras máquinas térmicas, nenhuma delas tem rendimento 100%. Para calcular o rendimento, vamos supor aqui, ó, forneci 10 joules, usei 7. Se eu usei 7, eu faria 7 sobre 10 e eu teria um resultado de 70%. Ou seja, o rendimento ele é calculado da seguinte maneira: ele vai ser o módulo do trabalho dividido aí pelo módulo do calor da fonte quente, tudo bem? Então, o rendimento também poderia ser o módulo de Q1 menos o módulo de Q2 dividido por Q1. Tudo bem? Então essa aqui é a primeira equaçãozinha e agora aqui. Se eu separar essa equação e colocar duas frações, olha o que acontece. O rendimento vai ficar o módulo de Q1, o módulo do calor da fonte quente sobre o calor da fonte quente, menos o módulo do calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Beleza? Essa parcela aqui vai dar 1. Consequentemente, o nosso rendimento vai ser 1 menos o calor da fonte quente, da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. Tá? Então você tem mais essa equação aqui para você determinar. Show? Lembrando que a gente viu uma relação dessa razão aqui. Lá em segunda lei da termodinâmica, quando a gente falou sobre o ciclo sobre os enunciados de Kelvin e Clausius, a gente falou que Q2 sobre Q1 era a mesma coisa que a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Com isso, a gente pode concluir que eu poderia achar apenas com a temperatura. Ó, o rendimento vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Legal? Então você, às vezes, nem precisa determinar, nem precisa ter o calor, você pode achar através da temperatura. Lembrando que essas temperaturas aqui, gente, obrigatoriamente tem que estar em Kelvin, tá? É uma obrigação. Isso aqui tem que estar em Kelvin, não pode estar em Celsius.
Ah, professor, mas como eu vou dividir uma pela outra, não vai cancelar as unidades? Não, pessoal, os valores mudam. Não é só a unidade que muda, o valor muda também. Tá legal? Bom, um ciclo de Carnot, no ciclo de Carnot que a gente falou aí, o ciclo de Carnot é um ciclo ideal, ele não acontece na vida real. Tá bem? Ele é uma coisa ideal aí da física. O que acontece é o seguinte, nesse determinado ciclo, a quantidade de calor que vem da fonte quente aqui, ó, vem uma certa quantidade de calor Q1 e toda essa quantidade de calor Q1 é transformada em trabalho, ou seja, não vai absolutamente nada para a fonte fria. Como não vai nada de calor para a fonte fria, a gente determina que o rendimento vai ser 100% e que a temperatura da fonte fria vai ser de 0 Kelvin. Professor, como é que a gente mostra isso? A gente mostra isso da seguinte maneira. O nosso rendimento no ciclo de Carnot é igual a 1, ou seja, é igual a 100%. Tá legal? Para demonstrar que a temperatura aqui é 0, a gente vai fazer o seguinte, ó. O rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Com isso a gente vai colocar 1 igual a 1 menos T2 sobre T1. Com isso, pessoal, a gente vai igualar, ó. A gente pega esse 1, passa por todo, vai dar 0. Vai ficar T2 sobre T1 igual a 0. Consequentemente, a temperatura da fonte fria vai ser igual a 0 Kelvin. Tudo bem? Ou seja, não vai calor nenhum para a fonte fria. O rendimento no ciclo de Carnot é de 100%. Esse gráfico aqui, esse gráfico representa o ciclo de Carnot. Tá? O ciclo de Carnot, ele é formado por duas isotermas. Então, ó, uma isoterma, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer aqui. Duas isotermas. E formado também por duas transformações duas transformações adiabáticas. Então, olha só, eu tenho o azulzinho, as duas isotermas, o vermelhinho aqui, ó, a transformação adiabática. Então, ó, desse ponto para esse, eu estou em cima de uma isoterma. Desse ponto para esse também estou em cima de uma isoterma. E esses pulos aqui entre as isotermas é uma transformação adiabática. Eu vou colocar a letrinha, vou colocar aqui A, B, C e D. E eu vou narrar cada uma delas. Bom, de A para B, transformação de A para B, repara que o volume aumentou. Então, se o volume aumentou, foi uma expansão, ó, expansão isotérmica, porque ela aumentou o volume e aconteceu em cima de uma isoterma. Então, ó, expansão isotérmica. Legal? De B para C, olha o que aconteceu. De B para C foi um salto entre duas isotermas. O salto entre duas isotermas é uma compressão, é uma adiabática. Então aqui no caso foi uma expansão, que aumentou o volume. Expansão adiabática. Legal? De C para D, ele comprimiu, ó. De C para D o volume diminuiu em cima de uma isoterma. Então foi uma compressão isotérmica. Compressão isotérmica. Já de D para A foi um salto, tá vendo? De D para A, um salto entre duas isotermas. Então é uma adiabática. Então aqui, ó, compressão adiabática. Beleza, gente? Então a gente aí tem esse gráficozinho representando um ciclo de Carnot, tudo bem? Sempre nas isotermas, ó, na isoterma aqui, ó, de B para C, de B para C, de D para A, nesses trechinhos aqui o calor é igual a 0, tá? Que o calor é igual a 0 desses trechos, tudo bem?
nesse trecho aqui, ó, da expansão, esse representa o calor da fonte, e aqui também, Q2. Tudo bem? Então, esses gráficos aí representam a transformação aí do ciclo de Carnot. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.